O hábito invisível que decide se você será rico ou sempre viverá correndo atrás. Existe um hábito invisível, quase secreto, que está decidindo o seu destino neste exato momento. Ele está escondido atrás de cada escolha que você faz, por menor que pareça. É o que determina se você vai prosperar e construir liberdade ou se vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro, das contas, do tempo que nunca sobra. E talvez você nunca tenha percebido que esse hábito existe porque ele age no piloto automático, moldando seus dias sem pedir a sua permissão. Ele está presente quando você decide apertar o botão de soneca pela manhã, quando escolhe abrir o celular antes de abrir os olhos direito, quando adia um projeto importante para amanhã, quando gasta um dinheiro que você sabe que não deveria gastar. E é justamente por ser invisível que ele é tão perigoso. Agora imagine que cada decisão que você toma é como uma semente plantada no solo do seu futuro. Algumas sementes geram árvores que dão frutos por décadas. Outras nascem fracas e morrem no dia seguinte. Esse hábito é o que define qual tipo de semente você planta sem nem perceber. E aqui está o ponto crucial. Se você não tomar consciência dele hoje, vai continuar plantando sementes que não vão te dar sombra nem frutos amanhã. Você vai continuar se esforçando cada vez mais e sentindo que está sempre no mesmo lugar, porque o seu cérebro vai continuar reforçando os mesmos ciclos que te mantêm preso. A verdade é que o dinheiro, o sucesso, a liberdade, nada disso está fora do seu alcance. Mas se você continuar deixando esse hábito invisível decidir por você, é como se estivesse nadando contra a correnteza. Você pode até se sentir ocupado, cansado, produtivo em alguns dias, mas no fundo sabe que está correndo atrás de algo que nunca alcança. E isso tem um custo muito alto. O custo de perder anos da sua vida repetindo os mesmos padrões, de se sentir frustrado, de acreditar que talvez a vida seja só isso mesmo, uma corrida sem linha de chegada. E por que é tão urgente falar disso agora? Porque cada dia que passa, esse hábito se fortalece. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele adora atalhos. Cada vez que você repete o mesmo comportamento, ele cria conexões mais fortes. E se você não interromper esse processo hoje, vai chegar um ponto em que romper esse padrão será 10 vezes mais difícil. É como tentar virar o leme de um navio que já pegou velocidade máxima. Mas se você agir agora, se você aprender a identificar e reprogramar esse hábito, você pode virar esse leme antes que seja tarde demais. E é sobre isso que vamos falar hoje. Este vídeo é um convite para você olhar para dentro de si e enxergar o que ninguém te mostrou antes. Não se trata de trabalhar mais, de acordar às 5 da manhã ou de fazer algo radical. Trata-se de entender o mecanismo que governa os seus comportamentos e escolher conscientemente qual ciclo você vai reforçar daqui para frente. Esse é o divisor de águas entre quem constrói riqueza e quem passa a vida correndo atrás dela. Mas antes de revelar qual é esse hábito, eu quero que você se faça uma pergunta agora mesmo. Será que você está realmente no controle da sua vida ou só está reagindo aos estímulos que o mundo joga em você? Essa pergunta pode incomodar, e é bom que incomode, porque é ela que vai abrir a sua mente para o que vem a seguir. Se você ficar comigo até o final, vai descobrir como identificar esse hábito invisível e como usar esse conhecimento para construir uma vida com mais liberdade, mais controle e mais abundância. A decisão de continuar é sua, mas lembre-se, cada minuto que você adia essa escolha, o hábito que te prende fica mais forte. Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo e mesmo assim parece que a vida não anda? Trabalha duro, se dedica, tenta aprender mais, consome conteúdo de finanças, lê livros sobre produtividade, mas no fim do mês, o resultado continua o mesmo. O dinheiro mal cobre as contas. A sensação é de estar sempre apagando incêndio e a mente vive cansada. E o mais curioso é que, no fundo, você sabe que tem potencial para muito mais, que poderia estar colhendo resultados melhores, mas algo parece sempre puxar você de volta para o mesmo lugar. É como se existisse uma força invisível segurando seu progresso, e você se vê preso a uma espécie de esteira infinita, correndo sem sair do lugar. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem ter nascido com sorte, com oportunidades melhores, com uma espécie de dom especial para fazer as coisas darem certo. Mas e se eu te disser que a diferença entre você e essas pessoas não é sorte, não é talento e não é privilégio? É algo muito mais simples.
mas que está passando despercebido na sua rotina todos os dias. E esse algo é o que vamos revelar aqui. Preste atenção, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias decisões. Pense nas vezes em que você decidiu guardar dinheiro e não conseguiu, nas promessas de ano novo que ficaram pelo caminho, nos projetos que você abandonou no meio. Você não desistiu porque era preguiçoso ou fraco, e sim porque estava preso a um loop mental que empurra você de volta para o caminho mais confortável, ainda que esse caminho esteja te levando para longe da vida que você realmente quer. Esse é o ponto onde muita gente se perde. Passa a vida acreditando que precisa de mais força de vontade, de mais motivação, de mais disciplina. E claro, essas coisas são importantes, mas não são o núcleo do problema. O núcleo está em como o seu cérebro construiu hábitos que você nem sabe que tem, e que sabotam silenciosamente as suas melhores intenções. E é por isso que este vídeo é diferente de tudo que você já viu. Porque aqui você vai entender não só por que isso acontece, mas como tomar de volta o controle. Você não está sozinho nessa. Milhões de pessoas estão presas nesse mesmo padrão. A diferença é que a maioria delas nunca vai perceber isso a tempo. Nunca vai questionar de onde vem o próprio comportamento. E é aqui que você começa a se destacar. Só o fato de estar aqui, assistindo, buscando entender, já te coloca em um grupo pequeno de pessoas que têm a chance de romper com o ciclo e construir algo diferente. Mas para isso, você precisa estar disposto a olhar para dentro com honestidade e admitir que o jeito como tem vivido até agora pode não estar funcionando. Precisa estar aberto para questionar até mesmo as escolhas que parecem óbvias. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar recebendo os mesmos resultados. Essa é a dura verdade. E se você sentir um desconforto ouvindo isso, ótimo, porque é esse desconforto que vai te mover. Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos na raiz desse hábito invisível. Vou te mostrar como ele foi formado, como ele age e como você pode, passo a passo, reprogramar o seu cérebro para que ele trabalhe a seu favor e não contra você. E se você realmente quer parar de correr atrás e começar a construir algo sólido, não perca nenhum detalhe do que vem a seguir, porque essa é a chave para sair do ciclo da escassez e entrar no ciclo de crescimento. Charles Duhigg, autor do best-seller O Poder do Hábito, passou anos estudando como os hábitos são formados e como eles governam nossas vidas sem que a gente perceba. Ele revelou algo que mudou completamente a forma como o mundo entende comportamento humano. Que mais de 40% do que fazemos todos os dias não são decisões conscientes, mas repetições automáticas. Isso significa que quase metade da sua vida é decidida no piloto automático, sem que você precise pensar. E é aqui que a coisa fica séria. Porque se você não escolher quais hábitos vai alimentar, o seu cérebro vai escolher por você. E adivinha? Ele vai escolher o que for mais fácil, mais confortável, mesmo que isso esteja te sabotando. Duhigg explica a tríade que compõe cada hábito: o gatilho, a rotina e a recompensa. É um ciclo simples, mas poderoso. O gatilho é o estímulo que dispara a ação. A rotina é o comportamento em si e a recompensa é o que o seu cérebro ganha no final, seja prazer, alívio ou sensação de realização. Esse ciclo se repete até ficar gravado no seu cérebro como um caminho automático. Só que existe algo que muitas vezes não é dito com clareza. Existe uma camada anterior a esse processo. Uma espécie de escolha silenciosa que determina quais loops você vai reforçar. É aqui que está o hábito invisível que decide o seu destino financeiro e emocional. Se você está sempre reagindo aos gatilhos sem questionar, está deixando o mundo decidir por você quais hábitos serão fortalecidos. O celular vibra, você olha. Uma notificação aparece. Você interrompe o que estava fazendo. Uma promoção de última hora aparece, você gasta. Cada microescolha dessas reforça um caminho no seu cérebro. Com o tempo, esses caminhos se tornam tão automáticos que você perde a noção de que poderia agir de outra forma. E é exatamente isso que mantém milhões de pessoas presas no ciclo de correr atrás do dinheiro, porque a maior parte de suas decisões é moldada para recompensas de curto prazo, não para a construção de resultados de longo prazo. Entender isso é como receber uma lente nova para enxergar o mundo.
Quando você começa a observar os gatilhos que te movem, percebe que eles estão em todo lugar. No feed das redes sociais, nos anúncios, nas conversas, nas pressões do dia a dia. E o mais impressionante é perceber que você tem o poder de escolher quais desses gatilhos vão ter permissão para conduzir suas ações. Essa consciência é libertadora porque mostra que você não precisa destruir todos os seus hábitos de uma vez. Basta começar a mudar o loop certo, aquele que está no centro de tudo. É aqui que a ciência se encontra com a sua vida prática. Neurocientistas mostram que o cérebro tem plasticidade, ou seja, ele pode criar novos caminhos a qualquer momento. Mas para isso você precisa dar a ele novos comandos. Precisa mostrar que existe uma recompensa melhor ao fim de uma rotina diferente. É por isso que mudar o hábito invisível é tão poderoso. Quando você altera esse padrão inicial, os outros hábitos começam a se alinhar de forma natural, porque você está mexendo na raiz, não só no sintoma. Agora que você entende a base científica, está preparado para ver como esse conhecimento se aplica à sua vida de forma concreta. Nos próximos minutos, vamos quebrar a visão tradicional sobre hábitos e olhar para o que realmente está impedindo você de sair do lugar. Esse é o ponto de virada, o momento em que você começa a enxergar o jogo por outro ângulo. E quando você entende as regras do jogo, tem o poder de jogá-lo de forma diferente. A maioria das pessoas acredita que a chave para mudar de vida é simplesmente trabalhar mais, ganhar mais, se esforçar mais. Essa é a narrativa que escutamos desde cedo. Estude, trabalhe duro, economize e um dia vai dar certo. Mas se isso fosse suficiente, não teríamos tanta gente exausta, sobrecarregada e mesmo assim, sem resultados consistentes. É aqui que precisamos quebrar o padrão de pensamento tradicional. Não é a quantidade de esforço que você coloca no mundo que decide o seu destino, mas sim a qualidade dos loops mentais que você reforça todos os dias. Você pode estar se esforçando como nunca e, ao mesmo tempo, fortalecendo hábitos que te puxam para trás. É como remar com força em um barco furado. O esforço é real, mas você continua afundando. E quando você entende que existe um hábito invisível por trás de tudo isso, a frustração começa a fazer sentido. Você percebe que não é preguiça, não é falta de potencial, não é falta de oportunidade. É programação mental. O seu cérebro foi treinado para buscar recompensas rápidas, aquelas pequenas doses de prazer que parecem inofensivas, mas que acumuladas te mantêm preso no mesmo nível. A ciência explica isso de forma clara. O sistema de dopamina do cérebro foi projetado para nos recompensar por comportamentos que garantiam sobrevivência no passado. Comer, descansar, sentir prazer imediato. No mundo moderno, esse mesmo sistema está sendo sequestrado por estímulos artificiais. Cada notificação, cada like, cada vídeo curto que você assiste, libera pequenas doses de dopamina, criando micro-recompensas que parecem satisfatórias no momento, mas drenam a sua energia e tiram o seu foco de construir algo duradouro. O mais perigoso é que essas pequenas recompensas são silenciosas. Você não percebe o custo no mesmo dia. É como gastar um valor pequeno todos os dias, sem perceber que, ao final do mês, você se endividou. O hábito invisível funciona da mesma forma. Ele te faz escolher o que dá prazer agora, em vez do que vai te dar liberdade depois. E quando você olha para trás, percebe que passou anos repetindo o mesmo ciclo. Trabalhar, gastar, se sentir cansado, buscar distração, recomeçar. Quebrar esse padrão é como desligar o piloto automático e assumir o controle do volante. É desconfortável no começo, porque o cérebro quer seguir no caminho já conhecido. Mas é aqui que está o ponto de virada. Quando você começa a criar um novo frame mental, ou seja, uma nova forma de interpretar os estímulos à sua volta, você reescreve a história. A próxima vez que o celular vibrar, você não é mais obrigado a reagir. A próxima vez que sentir vontade de comprar algo por impulso, você vai questionar. A próxima vez que sentir preguiça de trabalhar em algo importante, você vai lembrar qual é o seu objetivo maior. Esse novo frame é o que diferencia as pessoas que vivem correndo atrás das que constroem abundância. Elas não são feitas de outro material. Elas apenas treinam o cérebro para adiar a recompensa imediata e escolher ações que vão gerar frutos no futuro.
E não estamos falando de se privar de tudo ou viver uma vida sem prazer. Estamos falando de escolher conscientemente quais recompensas você quer perseguir, em vez de deixar o mundo escolher por você. O que vem a seguir é a revelação do hábito invisível em si, a peça central que vai fazer tudo isso se encaixar. É o momento em que você vai entender por que tem tomado as decisões que tem tomado e como virar esse jogo a seu favor. Chegou o momento de revelar o que de fato está por trás do hábito invisível que decide se você vai prosperar ou viver correndo atrás. O segredo é simples, mas poderoso. O verdadeiro hábito que determina o seu destino não é acordar cedo, não é economizar dinheiro, não é ser disciplinado em tudo. É o hábito de escolher conscientemente qual loop você vai reforçar. Essa decisão, que parece pequena, é o ponto onde tudo começa. Pessoas que prosperam têm um padrão mental diferente. Elas são intencionais. Elas olham para cada gatilho e decidem se vão entrar naquele ciclo ou não. Pessoas que vivem correndo atrás reagem sem pensar. Entram em todos os loops que o mundo oferece e por isso reforçam rotinas que não levam a lugar nenhum. Perceba que essa revelação muda tudo. Quando você entende que pode escolher qual ciclo reforçar, você deixa de ser refém do ambiente e passa a ser o arquiteto da sua própria rotina. Cada vez que você escolhe reforçar um loop de longo prazo, como estudar um pouco todos os dias, investir de forma consistente, trabalhar em um projeto de longo alcance, você está construindo um sistema de recompensas internas que vai gerar frutos crescentes no futuro. Quando você escolhe reforçar um loop de curto prazo, como gastar por impulso, se distrair o tempo inteiro, procrastinar, você está trocando o seu futuro por uma pequena dose de alívio no presente. Para fixar essa ideia, pense no seu cérebro como um controle remoto. A maioria das pessoas está no modo aleatório, apertando qualquer botão que aparece na frente, reagindo a tudo o que acontece. Quem aprende a dominar o hábito invisível, troca o controle remoto por outro, que só tem 2 botões. O botão do agora e o botão do futuro. O botão do agora é o prazer imediato, é confortável, é rápido, é viciante. O botão do futuro exige esforço, exige atenção. Às vezes dói, mas é o único que te leva para um lugar melhor. Cada escolha que você faz é apertar um desses botões. E o mais poderoso é que quanto mais vezes você aperta o botão do futuro, mais fácil isso fica. O cérebro começa a criar prazer no próprio ato de escolher o que vai trazer resultado mais adiante. Essa é a essência do que Charles Duhigg chama de poder do hábito. Mas aqui você está vendo a camada que muita gente ignora. O hábito de tomar consciência antes de agir. Esse é o ponto de partida. Sem isso, você pode tentar mudar qualquer outro comportamento e vai se ver escorregando de volta para os padrões antigos. Com isso, você tem o poder de reescrever sua vida. Histórias de pessoas bem-sucedidas deixam isso claro. Napoleon Hill falava sobre a importância de ter um propósito definido e um plano para alcançá-lo, porque sem direção, a mente fica à mercê de qualquer estímulo. Morgan Housel mostra em A Psicologia Financeira como decisões consistentes, aparentemente pequenas, acumuladas ao longo do tempo, são o que constroem riqueza real. Gary Keller ensina que escolher a coisa mais importante e fazer dela prioridade absoluta é o que gera resultados extraordinários. Tudo isso se resume ao mesmo princípio: escolha deliberada. O hábito invisível é o de não viver no automático. Mas é importante entender que essa revelação por si só não é suficiente. Saber que o hábito existe não vai mudá-lo automaticamente. É como encontrar o mapa de uma mina de ouro e continuar sentado sem pegar a pá para cavar. O próximo passo é agir. É começar a praticar o ato de interromper o piloto automático e escolher conscientemente o próximo loop. E é isso que vamos fazer no próximo capítulo. Transformar esse conhecimento em passos claros e aplicáveis para que você consiga realmente assumir o controle do seu dia, da sua mente e, consequentemente, do seu futuro. Agora que você sabe qual é o hábito invisível que governa suas decisões, é hora de colocar isso em prática. Só saber que ele existe não vai mudar nada se você continuar deixando o piloto automático controlar suas escolhas. Por isso, vamos construir um processo simples, mas extremamente poderoso,
para que você consiga identificar os loops que estão te prendendo e substituí-los por loops que vão te levar mais longe. E aqui não se trata de uma mudança radical da noite para o dia, mas de pequenas decisões conscientes, repetidas, que vão reprogramar seu cérebro aos poucos. O primeiro passo é identificar o loop de escassez. Isso começa observando os seus gatilhos. Preste atenção no momento exato em que você sente o impulso de fazer algo automático, seja abrir o celular, gastar dinheiro, procrastinar uma tarefa ou buscar uma recompensa rápida. Pergunte a si mesmo: qual é o gatilho que disparou essa vontade? Foi tédio? Ansiedade? Estresse? Um aviso na tela? Esse é o ponto de maior poder, porque é o momento em que você pode interromper o padrão. Anotar esses gatilhos ajuda o cérebro a perceber que eles existem, e isso por si só já reduz o poder que eles têm sobre você. O segundo passo é projetar uma rotina alternativa. Não basta tentar eliminar o hábito antigo, você precisa substituir a rotina por outra que leve a uma recompensa parecida, mas mais alinhada ao futuro que você quer construir. Se o gatilho é estresse e a rotina antiga é se distrair nas redes sociais, troque por algo que também reduza estresse, mas que te dê energia em vez de drená-la, como uma caminhada rápida, exercícios de respiração ou até escrever o que está sentindo. O cérebro precisa de uma recompensa para aceitar o novo loop. O terceiro passo é usar a regra dos 2 minutos, ensinada por James Clear. Quando você sentir resistência para começar algo importante, comprometa-se a fazer apenas 2 minutos dessa tarefa. É o suficiente para enganar o cérebro e quebrar a inércia. Muitas vezes, depois dos 2 minutos, você se vê engajado e continua. Essa técnica é simples, mas é um atalho poderoso para superar a procrastinação. O quarto passo é priorizar de forma estratégica. Gary Keller fala sobre escolher a coisa mais importante que, se feita hoje, vai tornar todas as outras mais fáceis ou até desnecessárias. Ao acordar, pergunte-se qual é essa coisa. Decida que ela será a sua prioridade, e só depois disso você pode se permitir lidar com as outras demandas. Essa escolha consciente de qual loop reforçar no começo do dia define o tom de tudo que vem depois. O quinto passo é monitorar as recompensas. O cérebro aprende por associação. Se você quer que o novo hábito se mantenha, comemore cada vitória, por menor que pareça. Isso reforça o prazer de ter escolhido o botão do futuro. Escreva seus avanços, reconheça seu próprio esforço, sinta orgulho do progresso. Essa sensação positiva vai fortalecer as novas conexões neurais e fazer com que a escolha consciente se torne cada vez mais natural. Por último, crie um ambiente que facilite os novos loops e dificulte os antigos. Se você quer gastar menos tempo nas redes sociais, tire as notificações da tela inicial ou coloque o celular longe quando precisar focar. Se quer gastar menos dinheiro por impulso, remova atalhos de pagamento fácil ou espere 24 horas antes de fazer compras. Pequenos ajustes no ambiente reduzem o atrito para o comportamento certo e aumentam o atrito para o comportamento errado. E quando o ambiente trabalha a seu favor, você precisa de menos força de vontade para se manter no caminho. Esse processo é cumulativo. No começo pode parecer esforço demais prestar atenção em cada escolha, mas rapidamente o cérebro aprende os novos caminhos e eles se tornam automáticos. E aqui está o ponto mais poderoso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com um loop central, aquele que tem mais impacto na sua vida hoje, e deixar que o efeito dominó faça o resto. Mudar o loop certo cria um alinhamento interno que transforma todo o resto sem que você precise lutar contra si mesmo. No próximo capítulo, vamos levar isso para um nível ainda mais profundo, mostrando o impacto dessa mudança na sua vida a médio e longo prazo, e como essa reprogramação pode redefinir completamente o seu futuro. Imagine por um instante como seria a sua vida se você realmente aplicasse o que acabamos de falar. Não apenas por um dia ou por uma semana, mas de forma consistente, até que isso se tornasse parte de quem você é. Pense em como seria acordar e saber exatamente qual é a prioridade do seu dia, sem aquela sensação de estar apagando incêndios o tempo inteiro. Pense na tranquilidade de ver sua conta bancária crescendo aos poucos, de perceber que suas escolhas estão te levando para um lugar melhor, de se sentir no controle.
Essa não é uma fantasia, é uma consequência natural de escolher conscientemente os loops que você reforça. A transformação acontece quando o novo comportamento deixa de ser uma luta e passa a ser automático. É nesse ponto que o jogo muda de verdade. No começo, você vai precisar estar atento, se questionar, fazer esforço para escolher o botão do futuro. Mas com o tempo, seu cérebro passa a sentir prazer na própria escolha. O que antes parecia difícil se torna satisfatório, e é aí que a curva começa a se inverter. Em vez de gastar energia para manter o novo hábito, você passa a receber energia dele. Isso é neuroplasticidade em ação, seu cérebro se reorganizando para te ajudar a viver melhor. Agora, imagine você daqui a 12 meses. Se você seguir no piloto automático, é provável que esteja no mesmo lugar, ou até um pouco pior, porque os loops antigos vão se fortalecer ainda mais. Mas se começar hoje, daqui a 1 ano você terá construído um sistema interno que te impulsiona para frente. Vai perceber que não precisa mais de tanta força de vontade, porque o novo caminho se tornou o caminho natural. Vai olhar para trás e ver que cada pequena escolha se acumulou para criar uma vida diferente, mais sólida, mais estável, mais leve. Esse é o poder que você tem nas mãos agora. E aqui vai um alerta. Se você sentir que ainda não está pronto para mudar, saiba que essa hesitação também é um loop. É o seu cérebro tentando te manter na zona de conforto. Cada dia que você adia essa decisão é um dia a mais fortalecendo o hábito que está te prendendo. Isso significa que, se você não agir, daqui a alguns meses vai estar ainda mais difícil sair desse ciclo. Essa é a razão pela qual tanta gente nunca consegue mudar de verdade. Porque espera o momento perfeito, e esse momento nunca chega. A aplicação transformadora é justamente parar de esperar. É decidir hoje, mesmo que seja um passo pequeno. É perceber que o desconforto que você sente agora é o preço da liberdade que você quer conquistar. E não se engane, você vai sentir resistência. Seu cérebro vai tentar te convencer a deixar para depois. Vai aparecer cansaço, distração, urgência falsa de outras tarefas. Mas se você lembrar que cada escolha é um voto para o tipo de pessoa que você quer ser, vai conseguir vencer essa barreira. Esse é o divisor de águas entre quem continua preso e quem constrói algo novo. Não é sobre ter mais talento ou mais inteligência. É sobre assumir a responsabilidade de apertar o botão certo todos os dias, até que isso se torne automático. A partir daqui, cada passo que você der vai se somar ao anterior e criar um efeito acumulativo. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Precisa apenas começar, e essa decisão é agora. No próximo capítulo, vamos consolidar esse aprendizado e transformar essa reflexão em ação concreta. Vou te convidar a dar um passo prático hoje, não amanhã, para que esse vídeo não seja apenas uma inspiração passageira, mas o início de uma mudança real e permanente na sua vida. Se este vídeo fez sentido para você, agora é o momento de agir. Cada insight que você absorveu aqui não vai gerar transformação se ficar apenas na sua cabeça. É hora de levar esse conhecimento para a prática e começar a construir resultados reais na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso nos mesmos ciclos que você já esteve. Esse simples ato pode ser o primeiro passo para que outra pessoa também perceba o hábito invisível que tem moldado a própria rotina sem perceber. Quanto mais rápido você e quem está ao seu redor começarem a agir, mais rápido os padrões antigos serão quebrados e substituídos por ciclos que geram crescimento e liberdade. E não se esqueça de se inscrever no Abreviando Consciência. Aqui, cada vídeo é feito para ser um atalho mental que acelera sua evolução, te ajudando a tomar decisões mais conscientes, melhorar sua clareza mental e construir hábitos que realmente importam. Ao se inscrever, você garante que não vai perder as próximas revelações e estratégias que vamos compartilhar sobre neuroplasticidade, dopamina, foco, resiliência e construção de riqueza de longo prazo. Cada inscrição é uma forma de se comprometer consigo mesmo, dizendo ao seu cérebro que você está escolhendo reforçar os loops que levam à abundância, e não os que mantêm o ciclo da escassez. Além disso, deixe um comentário compartilhando qual insight desse vídeo mais ressoou com você. Ao escrever, você ativa o aprendizado, reforça a mudança e ainda participa de uma comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo: crescimento,
clareza mental e liberdade. A interação aqui não é apenas social, é estratégica. Quanto mais você se envolve, mais se compromete com a própria transformação. E para quem assiste até o final, a recompensa não é apenas sentir-se inspirado, mas perceber que já começou a trilhar um caminho diferente daquele que vinha repetindo há anos. Cada ação que você toma hoje importa. Cada clique, cada comentário, cada escolha de assistir conscientemente este vídeo, em vez de se distrair com algo que não contribui para o seu futuro, é um passo para romper o ciclo que manteve você correndo atrás do dinheiro e do tempo sem resultados duradouros. Não subestime o poder de pequenas decisões repetidas com intenção. O hábito invisível só continua funcionando se você deixar. Se você decidir agir, mesmo que de maneira mínima, está começando a reescrever seu destino. E lembre-se, o próximo passo depende de você. No próximo vídeo, vamos explorar o mecanismo psicológico que faz você desistir das metas mais importantes e como inverter isso em apenas 24 horas. Isso não é apenas teoria, é prática aplicada, com técnicas comprovadas por ciência comportamental e pelos maiores especialistas em performance, hábitos e riqueza. Escolha ele agora. Se você se comprometer agora, estará um passo à frente daqueles que continuam reagindo ao mundo, sem perceber que o poder de mudar está dentro deles. Portanto, não espere mais. Compartilhe, comente, inscreva-se e, principalmente, comece a agir sobre o que aprendeu aqui. O hábito invisível ainda está lá, tentando decidir por você. A diferença entre continuar preso ou avançar depende de apertar o botão do futuro agora, sem hesitar. A sua transformação começa com um passo, e o primeiro passo é seu.